Pedir, Senhor, a Ti, Pai, toma em Tuas mãos o nosso pastor Elvis, Senhor, que vai trazer a palavra da Tua parte para os nossos corações, Senhor. Meu Deus, usa ele da forma que seja do Teu agrado, Senhor. Fala para nós o que a gente precisa ouvir, Senhor, não o que a gente queira ouvir, Pai. Seja feito sempre, Senhor, sempre e eternamente a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Obrigado por todas as coisas desde já, meu Deus, e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Diga, Jesus é bom. E Ele é. Amém? Abra comigo. Livro de Efésios. Capítulo de número 6. De número 3. Perdão. 6 é fortaleza, escudo, né? Mas nós vamos ler o 3, que está a campanha, mas eu queria que você lesse comigo o 2, e depois nós pula lá para o capítulo 3, versículo de número 14, onde está a campanha, em nome de Jesus. Amém? Efésios, capítulo de número 2. Que diz assim: que vos vivifico, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe e potestades do ar e do espírito que agora opera os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que em riquíssimo e em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou. Amém? 3,14. E por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Quero agradecer, irmãos, a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de uma vez mais poder falar a palavra do Senhor. Quero também agradecer ao pastor Esdras pelo convite, o honroso convite, irmãos, de ministrar a palavra. Louvar a Deus pela vida do nosso amigo, eu chamo de meu amiguinho, pastor Bruno. Ele disse que vinha e veio mesmo. Disse que o crente tem que ter palavra, né? Se ensina ou não, que passa disso é procedência maligna. Mas ele falou que se ele conseguisse, né, vir, ele estaria aí. E hoje ele veio aqui na casa do Senhor. Irmãos, confesso que eu não estou bem. Se os irmãos repararem, eu estou tremendo um pouco. Também por ministrar a palavra. Mas hoje eu não me senti bem o dia inteiro. E eu disse até para o pastor Bruno que eu não estava legal. Talvez seja porque eu estou começando a comer tarde. Eu trabalho na rua e para alguns aí meio-dia é hora de almoço, né? Esse dia eu fui almoçar às 7 horas da noite. 6 horas. Hoje era 4 horas e eu não tinha almoçado ainda. Para que isso, pastor? Para ficar rico? Não, é porque às vezes não dá tempo. E esse não dá tempo, irmãos, acaba nos debilitando a saúde. E aí não fica fácil, não. Então eu estou um pouco tremendo, irmão. Eu não sei se é a pressão. Eu nunca tive problema assim. O pessoal fala, não é pressão? Eu falei, só se eu for pressionado. Porque eu sou casado, minha esposa está aí, ela me pressiona direto. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que hoje nos acompanha, o meu pequeno. Disseram, por que eu não tenho dinheiro? Está aí o motivo, irmão. Vai dinheiro, irmão. Olha, eu vou falar para você que não tem filho ainda, vigia. O apóstolo Paulo disse, se é solteiro, fica solteiro. É bom que não case, né? Foi o apóstolo Paulo que disse. Mas se casar,
planeje, graças a Deus, né? Foi planejado. Quer dizer, esse, né? Nós planejou. O outro, eu tenho um menino de 22 anos também. Não parece que não, irmão, mas eu tô envelhecendo. Só não parece se for assim, ó. Quando é negão assim, não parece. Eu brinco assim porque... Tô brincando com você, tá? Um rapaz, amigo, ele me ganhou pra Jesus. Eu gostava muito dele. Mas teve e eu brincava muito com ele, irmão. Igual eu brinco com o pastor Bruno. Eu brincava muito com ele, que falava que negão não envelhece, gente. Você olha pro camarada, o cara tem 100 anos, você vê, não, tem 25. Eu duvido que você não tenha 25 anos. Porque não envelhece. Agora nós, branquinho assim, tá começando a cair aqui. Não consegue mais levantar a perna, subir 2 degraus. Hoje eu subi, mandei até a escada pro pastor. Subi um degrau lá, pastor, na granja. Já vou entrar na palavra. Subi um degrau na granja lá. Dá mais ou menos uns 10 degraus. Irmão, eu subi, quando cheguei lá em cima, eu pensei que eu tinha subido o Everest. Subi morrendo. Falei, meu Deus, é o fim. Se o senhor não me levar, eu tô indo. Amém, igreja? Só para descontrair, que Deus continue abençoando os nossos irmãos. Prometo que ser bem breve. O Esdras falou que até meia-noite é chão. E eu disse que 15 minutos eu prego. Eu falei para ele que não sou um pregador igual ao irmão. Quando eu vi ele a primeira vez, eu falei, o irmão tem pinta de pregador, né? Ele tem jeito de pregador. Que Deus continue te usando. Mano. Fica firme com Jesus, né? E deixa Deus te usar. Você vai ver que eu não vou pregar igual você, não vou dar lugar igual você, mas vou falar de Jesus igual você. Quem quer ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém, irmãos? Meus queridos, essa campanha que o Deus colocou ao coração do pastor Esdras é uma bela de uma campanha, irmão. E nós precisamos mesmo de campanha como essas, né? Se colocar de joelho. E eu quero te fazer uma pergunta logo no início dessa ministração. Por qual causa você se colocou ou se coloca de joelho? E eu já te falo já. Independente da causa, independente daquilo que você colocou no seu coração, é certeza que você vai conseguir no nome de Jesus. Porque aquilo que você coloca nas mãos do Senhor, crendo, a Bíblia diz que crendo, recebereis. Mas você tem que crer, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. O problema é que hoje, a geração de hoje, nós em geral, nós parecemos Tomé. Nós só acreditamos naquilo que nós vemos. Aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que parece impossível aos nossos olhos, e muitas das vezes impossível, que é para Deus fazer, muitas das vezes nós colocamos na mão de Deus. Mas quando nós colocamos na mão de Deus, e Deus não faz no momento que nós queremos, na hora que nós queremos, no dia que nós queremos, nós tiramos da mão dele para fazer da nossa forma. E do nosso jeito não tem jeito. Da nossa forma não tem jeito. Nós precisamos deixar Deus agir, porque Deus tem os seus meios de trabalhar em cada vida. Em particular, irmão, o seu problema não é problema do irmão. A sua dificuldade não é a dificuldade do irmão. Repare que algumas coisas que acontecem com você pode até ser semelhante à do irmão, mas não é igual a dele. Repara que na Bíblia houve 3 mortes. Quantas mortes eu disse? Que Jesus ressuscitou. A viúva de Naim, quando Jesus estava entrando naquela cidade, a Bíblia diz que um jovem já tinha morrido. A mulher já tinha perdido o marido e agora perdeu o filho. Quando perde o filho, irmão, perdeu o marido, como eu vou dizer, é fatal, irmão. Não tem jeito.
Não tem jeito. A esperança, tudo aquilo que nós depositamos, muitas das vezes, em algo, porque ela perdeu o marido, e agora a confiança dela, a certeza dela de ganho, está no filho, mas ela também perde o filho. E agora, perdendo o filho, ela perde a esperança. Mas Jesus chegou na hora. Jesus chegou na hora que ela esperava. Ela podia até não imaginar. E eu fico imaginando, irmãos, eu não tenho mente de pregador, minha mente de pregador vai longe. Mas eu fico imaginando, meu irmão, quando Jesus chega para aquela mulher e diz: mulher, não chores. Irmão, eu não sei você, eu já perdi pai, não tenho mais pai, não tenho mãe, perdi irmão, perdi muitas famílias, muitas pessoas da minha família. E uma das pessoas que eu perdi, que eu senti muito, foi a minha mãe. Eu, quando estava no cemitério, em nenhum momento eu chorei, irmão. Talvez o pessoal falou assim: esse camarada é frio, né? Filho, e não chora. Em nenhum momento eu chorei. Mas quando foi para enterrar, irmão, eu ia lá no caixão, eu olhava para minha mãe, eu lembrava dos momentos bons, porque eu disse para Deus: só quero lembrar dos momentos bons. Eu lembrava dos momentos bons, de tudo que minha mãe tinha feito por mim, e eu não chorava. Eu ia lá, olhava, voltava e sentava. Mas quando foi para enterrar, irmãos, eu entrei num desespero. Eu entrei numa aflição, irmão. Tiveram que me conter, me segurar, me dar água com açúcar, porque era o último momento. Dali não tinha mais jeito. Os últimos segundos que eu via minha mãe, já não via com vida, e agora vendo ela ser enterrada. É desesperador, irmão. É desesperador. Agora imagina Jesus chegando para aquela mulher que já tinha perdido o marido, já tinha perdido o seu filho, e Jesus chegar e dizer: não chores. Irmão, a mulher vai pensar assim: esse homem, ele só pode estar doido, porque eu perdi o meu marido, perdi o meu filho, e agora vem este homem dizer para mim: não chore. Como é que eu não vou chorar? Eu posso até entender Jesus dizendo para ela, depois de ressuscitar o seu filho: mulher, enquanto eu não estava aqui, você sofria. Enquanto eu não estava aqui, você chorava. Enquanto eu não estava aqui, você padecia. Mas, mulher, eu cheguei. Eu estou aqui. E quando Jesus chega, irmão, tudo que você tem sofrido, tudo que você tem passado, Jesus diz: enxuga as lágrimas. Eu cheguei. Porque ele diz que tudo vai passar. E lá não haverá mais choro, nem pranto, nem camorra, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lá não vai ter choro. Lá não vai chorar, irmão. Lá não vai ficar bravo por causa de boleto, conta para pagar. Lá não vai ficar desesperado. Lá não vai ter os problemas e as aflições que nós temos. Nós não vamos ter as dificuldades e aqueles problemas que nós pensamos todos os dias, meus irmãos. Porque lá, irmãos, nós vamos só estar glorificando e agradecendo a Deus e dizendo: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim. Irmãos, é um privilégio nós estamos aqui nesta noite. Pastor, hoje eu vim até de rasteirinha, porque eu pensei que eu ia rodar, que eu ia pular. Não, irmão. Porque tem momentos, e todos os momentos, em que Jesus, ele faz o mover, e tem momentos que ele faz ensinar. Nem sempre Jesus fazia o mover. Tinha momentos que Jesus ensinava. E a Bíblia diz assim, que Jesus entrava para ensinar. Porque tem coisas que nós precisamos aprender, irmão. Tem coisas que nós estamos dentro da igreja e nós não aprendemos ainda. E a cada dia que passa, Jesus vai nos ensinando.
e vai dizendo: Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais ensinamento, obrigado, Senhor, porque eu tinha feito isso, aquilo, e eu aprendi com o Senhor que eu não posso fazer isso. Jesus vai nos ensinando a cada dia, Jesus vai nos mostrando a cada dia. Teve 3 mortes, essa foi a viúva de Naim. Teve também a filha de Jairo, quando aquele homem que tinha posses, ele chega para Jesus, falando: Jesus, me ajuda, a minha filha está marimbunda, está à beira da morte. Mas sabe o que eu acho interessante? Que Jesus, ele não vê classificação, ele não vê grande nem pequeno, ele não vê maior e nem menor, ele vê todo mundo igual. Aqui não tem pastorzão, aqui não tem santão, aqui tem servo e serva de Deus. Aqui, irmão, tem pecador, porque todos nós somos pecadores. E pela misericórdia de Deus nós estamos aqui. Não era nem para nós estarmos aqui, irmão, mas a sua infinita misericórdia, o seu amor e a sua bondade nos trouxe para cá nesta noite. Você já pensou que não era para você estar aqui? Você já imaginou que não era para você estar aqui? Se você refletir e pensar: Senhor, eu sou merecedor. Pensa se você é. Pensa se você é. Porque nós erramos, irmãos. Nós estamos dentro da igreja, mas nós somos falhos. Nós pecamos todos os dias por pensamentos, palavras e obras. E a sua misericórdia é que nos alcançou. Porque se Jesus, irmãos, tivesse virado as costas para nós, hoje nós não estaríamos aqui. Por tudo que Jesus fez, quando levaram ele para ser açoitado, quando escolheram Barrabás ao invés de Jesus, por tudo que Jesus tinha feito, e eles ainda escolheram um ladrão ao invés de Jesus. Jesus tinha salvado, tinha curado, tinha libertado, mas o povo não estava nem aí. Aí Jesus, pelo seu amor e pela sua bondade, ele fala: eu não vou desistir. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas o cálice não se afastou. E graças a Deus por isso, porque Jesus sofreu por mim e por você. E não foi à toa. Não foi à toa que Jesus sofreu por mim e por você. Não foi à toa que Jesus se entregou por mim e por você. Quem era você? Quem era você antes de entrar aqui? Não, fala. Só Jesus, irmãos, para reunir pessoas igual eu e você. Talvez outra hora bebia, talvez outra hora fumava, talvez outra hora estava nos vícios, estava na balada. Aí Jesus olhou e viu graça. Jesus olhou para mim e para você, irmão, e viu graça. Tem gente que não entende o seu chamado. Como é que pode ser ela? Ela? Não. Como é que pode ser ele? Ele não. Mas Jesus te escolheu. Não foi eu que te escolhi, foi ele que te escolheu. Jesus disse para os seus discípulos: não foi vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. Jesus escolheu a cada um de nós, irmãos. Jesus escolheu a cada um de nós. Nós não éramos merecedores. Nessa morte, Jesus, ele para um pouquinho, irmão, para dar a atenção a uma mulher que há 12 anos sofria. E repare que havia uma multidão, irmãos. Mas Jesus percebeu que tocaram nele diferente. Jesus viu que nele tocaram diferente, porque ele disse: de mim saiu virtude. Porque apertavam ele e oprimia. Os próprios discípulos diziam: Senhor, o Senhor está falando aí que tocaram no Senhor, mas está todo mundo te tocando. Não, mas teve gente que tocou diferente. Tem gente que veio para a igreja diferente. Tem gente que veio adorar diferente. Tem gente que veio buscar diferente. Tem gente que veio clamar diferente. Tem gente que veio buscar diferente. Talvez você não está entendendo nada, mas cada um é de uma forma. Porque tem gente que fala assim, e eu já vi muito disso, mano.
Eu fico observando, não é de agora, irmãos, que eu estou em altar. Mas se vocês ficassem quietinhos, só prestando atenção. Tem pregador, irmão, que diz assim: essa igreja é fria, essa igreja não dá um glória, essa igreja não pula, essa igreja não roda. Irmão, vão rodar, vão pular, vão gritar. E a Bíblia diz: e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, e em espírito e em verdade. Não adianta pular se não for verdade. Não adianta gritar se não for verdade. Porque Deus conhece, irmão. Deus conhece cada um de nós. E Ele sabe quem é que está ali meditando na palavra, que está prestando atenção no que Deus está falando. Ele sabe, irmão, quem é que está buscando de verdade e quem está fazendo de brincadeira. Ele sabe disso. Deus conhece. E é naquele grande dia, não é hoje, irmão. Não é hoje. Hoje é fácil, irmão. Hoje, se você quiser entrar aqui, pular, rodar, depois sair, beber, sapatear, depois voltar, depois sair de novo, depois voltar, depois sair de novo, irmão, é lá na hora que nós vamos saber quem é quem. É na hora. Porque aqui, irmão, eu vou falar, me chamaram para pregar, irmão. Você recebe a palavra? Porque eu posso te falar uma coisa, com todo respeito. Olha para mim, pregar para crente é fácil. Pregar para quem já está na igreja é fácil, irmão. Sabe o que a gente faz muitas das vezes? A gente lê uma palavra de autoajuda. Porque tem muito crente ferido. Tem muito crente machucado. Tem muito crente sofrendo dentro da igreja. Você sabia disso? Você sabia que tem crente se arrastando, pedindo misericórdia para Deus? Mas a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim. Não, você não entendeu. Aquele que perseverar até o fim. Não é agora, é até o fim. Não é até a metade, é até o fim. Não é até a metade, é até o fim, até o fim, até o fim. É aquele que perseverar até o fim. Pastor, é fácil? Não é fácil, irmão. Não é fácil. Porque o pastor Bruno está aqui, eu converso muito com ele. Quantas vezes eu já pensei em desistir, irmão? Quantas vezes eu já pensei, conversei com o pastor Bruno: pastor, não aguento mais, cara. Eu vou parar. Você repara que Elias, irmãos, ele fez fogo cair do céu, enfrentou os profetas, os 400 profetas de Azera, de Baal, 950 profetas ao total. Enfrentou Acabe, mas teve medo de Jezabel. Agora eu vou te falar uma coisa, irmãos. O camarada fez cair fogo do céu, enfrentou 950 profetas, enfrentou o rei, irmão, que é a mesma coisa agora de você enfrentar o Alexandre de Moraes agora, o ministro, bater de frente com ele, porque agora não é mais nem o presidente, agora é o ministro. Você ir lá e bater de frente com ele. Aí você pensa assim: camarada enfrentou os profetas, enfrentou Acabe e teve medo de uma mulher? Não, irmão. Ele não teve medo de uma mulher. Ele estava esgotado. Ele já não aguentava mais. Você acha que não tem pressão, irmão, nesse nosso meio? Você acha que não há pressão no nosso meio? Você acha que não há indiferença no nosso meio? Você acha que não há ingratidão no nosso meio? Você não acha que há mentira no nosso meio? Falsidade no nosso meio? Tudo que não era para acontecer, acontece no nosso meio. Uma pessoa que antes te abraçava, hoje te odeia. Uma pessoa que antes falava bem de você, hoje fala mal. Uma pessoa que antes estava com você, agora não quer mais. Você está reparando, irmãos, que o inimigo tem atuado no nosso meio? Vocês estão percebendo que o inimigo tem agido no nosso meio para tentar desestabilizar, tirar você da presença de Deus, tirar você dos caminhos do Senhor? O inimigo sabe
o que tem preparado para você. O pastor antecedeu aqui, Deus só tem coisa boa para você. A vontade dele qual é? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus qual é? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus qual é? Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Mas nós escolhemos, irmãos. A escolha está em nós. Quando foi dado as palavras a Adão e a Eva, vocês têm tudo, mas aqui vocês não mexem, aqui vocês não tocam. Eles tinham um livre arbítrio, eles podiam fazer de tudo, mas decidiram pecar. Nós dentro da igreja, irmãos, nós temos o direito de fazer o que nós quisermos. Nada te impede. Nada te impede de fazer o que você quer. Irmão, se um se levantar e vir para cima de mim agora, não tem como eu impedir. Não tem. Se um se levantar e for contra a palavra, não tem como eu impedir. Porque você está no livre para fazer o que quiser. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tudo tem consequência. Olha para cá. Tudo o que você faz tem consequência. Pastor, é agora? Não, é lá na frente. Lembra quando Davi pecou? Pegou uma mulher que não era para pegar? Aí Deus perdoou. Mas a Bíblia diz o quê? Que a espada não sairia da casa dele. Tem consequência, irmão. O que você faz tem consequência lá na frente. Então vigia com suas atitudes. Talvez o que você faz agora pode dar problema lá na frente. Mas talvez o que você plante agora, você vai colher lá na frente. Porque tudo que você plantar, você ceifará. Você está entendendo? Agora Paulo, porque eu fiz essa introdução? Porque Paulo, todos conhecem a história de Paulo. Pelo menos a grande maioria conhece a história de Paulo. Sabe quem era Paulo? Que antes Saulo. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Ele tinha cidadania romana. Então, após a sua conversão, Saulo se torna Paulo. Mas antes da sua conversão, antes de ele ser convertido, a Bíblia diz que Saulo, ele inspirava, tinha o desejo, a vontade de perseguir cristão. Ele estava sendo preparado, irmão, para ser um fariseu. Assim como seu pai, Saulo também estava sendo preparado para ser um grande fariseu. Para ser um homem que tinha um belo conhecimento. E ele tinha, porque ele estudou com um dos maiores homens daquela época, Gamaliel. E estudar com Gamaliel não era para qualquer um. Ele tinha conhecimento. Ele tinha uma sabedoria. E era isso que o pai de Saulo queria para ele. Colocar ele no lugar para que ele fosse do jeito que o pai dele queria. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre, irmãos, nem sempre aquilo que nós queremos, o pai quer. Nem sempre o que nós determinamos para a nossa vida ou para os nossos filhos é o que eles querem. Porque, como eu disse, nós temos um livre-arbítrio. Nós podemos escolher. E talvez nós fazemos escolhas, irmãos, para os nossos filhos, que não é aquilo que ele quer. Talvez já pensou, um pai médico. Aí você pensa, se eu sou médico, meu filho vai ser. Sim ou não? Se eu sou médico, eu quero que meu filho também seja. Aí coloca o filho numa universidade, faz medicina. O menino estuda 5 anos em medicina. Depois ele quer ser confeiteiro. Depois ele quer ser borracheiro. Aí você fala, não tem lógica. Mas, muitas das vezes, não é a nossa escolha. O irmão que trouxe uma palavra aqui, sobre o filho pródigo, ele teve a escolha dele. Como disse, o pai não interferiu em nada.
Mas ele teve a escolha dele. E se repare, irmãos, que muitas das vezes, como nós temos a nossa escolha, irmão, eu estou pregando para gente inteligente. Eu estou mostrando e pregando, calmo, para que você entenda e saia entendendo a palavra. Quando ele sai, o pai deixa. Faz o que quer. Não era nem para ele sair. Ele nem tinha direito, na verdade. Porque herança se tem quando morre. O pai não tinha morrido ainda. E ele pegou a parte dele. O pai deu. Ele saiu. Mas você repara que ele foi fazer o quê? O que ele queria. A Bíblia diz que ele gastou com tudo. Com mulheres, com um monte de coisa. Gastou todo o dinheiro dele. Irmão, ele podia fazer o que queria, sim ou não? Podia fazer o que queria. Só que olha para cá. Muitas das pessoas que eram para ajudar, não ajudaram. E quem foi para ajudar, queria dar bolota. Tem gente, irmãos, que quando vê a gente no buraco, quer nos enfiar mais para dentro. Tem gente que vê você, e se vê você perdendo o emprego, dá glória a Deus ainda. Fala, bem feito. Não levou meu currículo. Tem gente assim, irmão. Tem gente que torce para a sua derrota. Tem gente que torce, irmão. Tem gente que é assim. Você tá bem, irmão? Aí o irmão, irmão, que benção. Mas você começa a crescer um pouquinho mais que ele já começa a olhar para você diferente. Porque enquanto você está no nível dele, beleza. Mas você começou a crescer um pouquinho, ele não quer que você fique melhor que ele. Tem gente que é assim. Tem gente que não quer ver você bem. Você não pode comprar um carro. Você não pode comprar uma casa. Você não pode comer bem. Porque a pessoa, ixi, tá tirando dinheiro da onde? Tá fazendo o quê? Se o pastor é vigia na hora que só for comer. Vigia na hora que você... Viu, Tabata? Vigia na hora que vocês for sair. Porque não, com certeza estão pegando dízimo. Com certeza estão desviando dinheiro. Aonde que eles foram comer? Olha o carro que eles têm agora. Você está entendendo? Quando Deus vai dando bênção, irmão, tem gente que está do outro lado, nem sabe o que está acontecendo. Então toma cuidado. Tem gente que não está do seu lado. Só parece que está, mas não está. Eu aprendi uma coisa, minha esposa falava, minha esposa está ali. Eu tinha uma mania, irmão. Tinha uma mania. E quem chegava na minha casa, eu abraçava. E falava, entra, irmão, pode entrar. Pode entrar, irmão. Aí o irmão apareceu lá na porta, a minha esposa, ó, só de falar já fecha a cara. Mas eu aprendi, tá, meu amor? A gente aprende com Jesus e aprende com a mulher também. Por quê, irmão? Eu sou receptível. Então eu gosto de agradar, de receber bem. Mas nem todo mundo, irmão, merece o seu agrado. Nem todo mundo merece o seu carinho. Porque muitas das vezes você abraça com carinho, com amor, e a pessoa te agarra com as unhas pelas costas. Cuidado, irmão. Nem todo mundo precisa do teu carinho. Nem todo mundo é merecedor do seu carinho. Quando você for dar o seu carinho, o seu amor e a sua bondade, seleciona as pessoas. Sabe por quê? Porque eu fico imaginando, irmão, carinho, sabe aquelas porções? Aí você dá um pouquinho de carinho pro pastor Bruno, um pouquinho de carinho pro pastor Esdras, um pouquinho de carinho pro irmão, aí um pouquinho de carinho pra irmã. Aí o que acontece? Parece que o carinho vai acabando, né? Porque tem gente que ele não era merecedor desse carinho. Aí aquele que você deu, que não era merecedor, aí você já começa. Eu dei pra ele, não era merecedor. Aí aquele que você deu, eu acho que aquele também que eu dei também não merecia. Aí, sabe o que vai acontecer, irmãos? Até pessoas que mereciam o seu carinho, você começa a já olhar com outros olhos. Você começa a classificar todo mundo igual. É todo mundo igual. Mas não é. É porque você não soube selecionar as pessoas. Jesus está falando com alguém nessa noite. Selecione as pessoas que estão ao seu lado. Nem todo mundo merece o seu carinho. Quem recebe essa palavra? Nem todo mundo. Guarda essa palavra. Nem todo mundo. Diga, nem todo mundo. Nem todo mundo precisa do meu carinho.
Nem todo mundo é merecedor do meu carinho. Cuidado. Porque tem gente que vai te decepcionar. Se já não decepcionou. Tem gente que vai fazer você chorar. Se já não fez você chorar. Tem gente que vai querer fazer você desistir. Se já não fez você desistir. Então vigia. Paulo, ele está ensinando a muitos irmãos. Paulo está ensinando a muitas igrejas. Paulo, ele aprendeu, irmão, com o tempo, que após ser perseguidor, irmão, após querer a maldade, querer fazer a maldade com os crentes, e parece, aqui não tem, mas tem umas igrejas que gostam de ver o irmão se lascar, irmão. Não é? Não é? Tá bem feito. Então, era igual Paulo. Saulo queria ver os irmãos perdidos, se quebrando no meio. Aí ele começa a perseguir, e essa perseguição vai agradando os homens, vai agradando os judeus. Então ele pede carta para começar a perseguir os cristãos. Só que quando ele vai começar a perseguir de verdade, porque agradava a ele falar mal de crente, agradava muita gente falar mal de crente. Aí quando ele começa a agradar o pessoal, porque tem gente, irmão, olha pra cá, que pega o microfone só para descer a lenha, só para bater na igreja, só para falar mal do irmão, só para falar mal da irmã, só para falar mal da igreja, do pastor. Tem gente que pega o microfone agora para isso, irmão. E microfone é uma arma. Talvez você não pegou no microfone ainda, mas quando você pegar no microfone, cuidado com o que você vai falar. Porque você pode matar uma alma. Você sabia disso? A Bíblia vai dizer assim, ó, que não vai entrar quem? Os homicidas. Pastor, eu nunca matei ninguém. Tem certeza? Porque na palavra você pode matar, irmão. E para ressuscitar é difícil, irmão. Porque para você trazer para dentro da igreja é uma briga. Eu fico imaginando, e essa campanha é propícia para isso. Por esta causa eu me ponho de joelho. E o pastor Bruno disse aqui, tem pessoas que estão ajoelhadas pedindo pela sua casa, pela sua família, pelo seu ente, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo filho que está nas drogas. Aí a pessoa está aqui, irmão, todo dia, se pondo de joelho, meu irmão, orando, se consagrando, buscando, meu irmão, para que essa pessoa ela venha para Jesus. Aí de tanta luta, de tanta oração, de tantas campanhas que você fez, aí você consegue, pela misericórdia do Senhor, trazer essa pessoa para a igreja. Irmão, a alegria você fica alegre ou não fica quando você traz uma alma para a igreja? Agora imagina, irmão, quem já trouxe uma vida aqui para Jesus aqui? Trouxe uma alma para a igreja. Ela nem ficou, mas você trouxe. Teve gente que trouxe, sim ou não? Aí você traz olha a alegria da pessoa, irmão. Eu nem sei por que você está orando, mas vamos supor que tem bastante irmã. Vamos supor que você está orando pelo seu marido. Aí você está orando, irmão, se consagrando, buscando pelo marido. E o marido está lá na bebida, no forró, chega tarde do trabalho, e você fica preocupado, chega em casa aquela briga e você, Senhor, muda, Senhor, transforma, Senhor, salva, Senhor, cura, Senhor, liberta. Aí você está aqui orando todo dia. Aí pela misericórdia de Deus, irmãos, Ele vem. Ele vem. Aí quando Ele chega aqui, todo destruído, irmão, todo quebrado, porque o mundo destrói, o mundo acaba com a pessoa, está todo arrebentado. Aí Ele chega aqui precisando de uma palavra. Aí Ele vai, minha esposa orou tanto por mim, eu vou lá, eu vou ver o que vai acontecer, eu vou ver se Jesus é lá mesmo naquela casa. Aí quando chega aqui, irmão, aí você está assim, em pensamento, Senhor, salva ele, Senhor, fala com ele,
Fala com ele, Jesus. Aí você está esperando uma palavra, um louvor, que o pregador fale uma palavra que toque no coração dele, mas quem fala é Jesus. Aí Deus está trabalhando na igreja, Deus está trabalhando no coração daquela vida, e ela levanta a mão e aceita Jesus. É uma glória, irmão, uma alegria que não cabe no peito. Ver o seu esposo aceitando a Jesus, ver a sua esposa. Eu, quando ouvi a minha mãe aceitando a Jesus, 2 semanas depois ela partiu. A minha alegria, irmão, a minha mãe era possessa de demônio. A minha mãe não podia abrir a Bíblia, que o inimigo se manifestava. A minha mãe, como eu, trabalhei muitas das vezes para macumba, fazendo coisas. Eu entregava recado para minha mãe recebia entidade lá, e eu entregava lá, saía do corpo dela, eu ia entregar para minha mãe, ó, o cara que estava aí com você aí, nem é. Olha, ele falou assim, para você fazer, senão ele vai matar tal pessoa. Imagina. Aí minha mãe veio para Jesus. Quando a minha mãe, já estou terminando. Quando a minha mãe, de tanto eu falar com ela, de tanto eu orar e buscar para que ela viesse para a igreja, irmão, a minha mãe veio. 3 vezes ela se manifestou. 3 vezes o inimigo entrou nela. E na última vez que entrou, eu fui lá perto dela, ela disse, olha a vergonha que você está fazendo eu passar. Está todo mundo rindo da minha cara. Eu falei, mãe, não tem ninguém rindo da sua cara. Está todo mundo orando pela senhora. Só que o inimigo colocava na cabeça dela que estava todo mundo rindo. E queria tirar ela da igreja. Queria tirar de qualquer forma de dentro da igreja. E quando ela começava a levantar, eu baixava o ombro dela e falei, não, mãe, hoje a senhora só sai daqui liberta. E ela saiu de liberta para a glória de Deus. Foi uma alegria que não cabe no peito, irmão. E depois Deus falou porque recolheu. Na hora eu até indaguei a Deus. Mas depois ele falou o motivo de ter levado a minha mãe. Agora imagina você fazendo a mesma coisa. Trazendo um ente querido da sua família para dentro da igreja. Aí quando vem um desavisado, pega o microfone e acaba com a igreja. Acaba com a vida. Começa a falar mal disso, fala mal daquilo, fala mal de pastor, fala mal da igreja. Aí o irmão que está sentado ali fala, misericórdia. Eu não vou nem aceitar Jesus desse jeito. Você está entendendo? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala no microfone. Porque aqui, irmãos, eu não sei a vida de ninguém. Não conheço a maioria. Mas eu posso ter absoluta certeza disso. Que você precisa de Jesus. Porque só Deus conhece as suas dores. Só Deus conhece o seu sofrimento. Só Deus conhece a sua angústia, aquilo que você passa todos os dias. Só Deus conhece. Só Deus sabe o seu choro. Só Deus sabe a sua lágrima. Só Deus sabe o quanto você tem sofrido. Só Ele sabe, irmão. Talvez quem olha para você dá até risada. Tá chorando por quê? Tem até o hino, né? Tá chorando por quê? Só que muitas das vezes é como a Alicia. Tá chorando por quê? Tem nem motivo para chorar. Tem motivo para chorar sim. Porque só você sabe o motivo que você tem para chorar. Só você sabe aquilo que você passa todos os dias na sua casa. Todos os dias no seu trabalho. Só você passa as aflições, as flechadas, as pedradas. Só você sabe o quanto que você tem sofrido para estar aqui, irmão. Quanto o inimigo tem lutado para você não estar aqui. Quanto o inimigo tem falado que você não é merecedor daqui. Mas você é, porque ele te escolheu. Paulo está dizendo que em outra hora, outra época, ele está dizendo para a igreja, irmãos, a gente nem pode julgar, porque hoje tem demais na igreja. Não tem, parece que não tem mais pecador, parece que só tem santo, porque o irmão não pode errar, o irmão não pode falhar, porque já vai o dedo e aponta, porque nós somos santos demais, separados demais. E nós somos agora juízes. E a Bíblia diz que nós não devemos ser juízes. Porque nós também vamos ser julgados. Nós temos que entender, irmão, que cada um de nós passamos por problemas e por dificuldades. E talvez você não saiba a dificuldade que seu irmão tem passado.
E muitas das vezes, irmãos, tem gente que sabe e não ajuda. Tem gente que sabe, mas nem ora por aquela causa. E aí, irmãos, a igreja vai sofrendo, se arrastando, pelejando, irmãos, para chegar no céu. Mas diga, eu vou chegar. Não, diga, eu vou chegar. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que talvez você veio preparado para... E é o meu jeito de pregar, irmão. Se eu desse para o pastor Bruno, você ia pular aqui. Porque Deus tem usado o pastor Bruno de uma forma. E eu fico feliz, irmão. Porque eu vou falar uma coisa para vocês e eu já vou encerrar. Quando Paulo, ele está dizendo, e por esta causa, eu me ponho de joelho. Eu não sei se eu já contei isso para Esdras e para Taba, mas eu vou contar e encerro. Diga assim, algumas causas, ou pelo menos todas, eu tenho que colocar nas mãos do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para que vocês entendam o que Deus está falando nessa noite. Eu dirigi uma igreja aqui em cima, no Leblon. É Leblon, né? É para dirigir lá? No Leblon. Lá em cima. Estava eu dirigindo a igreja, junto com o pastor Genildo, que era o meu pastor. E estava acontecendo alguns problemas internos. E o pastor ligou para mim e falou: ô Elvis, você tem o dom, você poderia dirigir a igreja lá, você tem um chamado de pastor, você poderia dirigir a igreja lá. E eu disse para ele: pastor, eu não quero dirigir a igreja. Irmão, eu tenho que orar muito pelo Ezra e pela Tabata, porque no começo é flores. Eu vou falar que é igual pé de jabuticaba. No começo é florido, mas depois empreteja tudo. Porque, irmãos, tem pessoas que vocês vão abraçar, vão carregar no colo, mas vão sair daqui ainda falando mal. Espero que não. Espero que não. Mas não é de agora, irmãos, que eu estou na igreja. Pastor é eu? Não sei. Quando inclinaram a cabeça no ombro de Jesus, os discípulos diziam: é eu? E Jesus sabia quem era. Você está entendendo? Jesus sabe quem é. Porque Ele conhece os verdadeiros. Ele conhece os que são e os que não são. Os que servem e os que não servem. Ele conhece. E Ele disse: dirige a igreja lá. Eu disse: pastor, eu não vou dirigir a igreja. Eu posso ficar lá auxiliando, como eu fiz com o pastor Augusto. Pastor, só pode colocar um diácono lá para dirigir. Eu obedeço o diácono. Eu fico lá, ajudo, auxílio, mas eu não quero estar na frente. Aí ele falou assim, o pastor estava lá, que era o pastor Augusto, e ele disse assim: não vou ficar mais com a igreja. E eu falei: eu também não quero ficar. Então ele falou: só tem uma solução, fecha a igreja. Mas tem como você ir lá e fazer os últimos cultos, e quando for no domingo, você avisa os irmãos e fecha a igreja? Eu disse: tá bom. Comecei, irmãos, aí uns dias. E olha para cá, não tinha ninguém na igreja. Uns iam, o pastor está aqui, prova. E ele é testemunha, que muitas das vezes nós ajudava, né, pastor? Carregava nas costas. E ainda saiu falando mal depois. Ainda viraram as costas pra gente. Mas amém. E eu falei: vamos dirigir. E não tinha ninguém na igreja. Aí eu falei assim: pastor, liguei para ele antes de começar o culto: pastor, hoje
é o último culto. É o último culto. Eu não vou ficar mais na igreja. Não vou ficar. Não tem ninguém na igreja. Os irmãos que vêm, vai, sai, volta um ou outro, mas esporádico, não fica. E eu não vou ficar na igreja. Eu não quero. Eu quero dirigir. Eu quero voltar a ir para a sede. Quero ficar aí na sede. Aí ele falou, tá bom. Faz o culto, encerra e vai embora. Aí eu vim de casa, irmão, orando. De casa. Senhor, é o último culto. Nós vamos fechar a igreja. Porque não tem membro. Ninguém vem e os que vêm vão embora. E está tendo muito problema aqui. Vamos fechar a igreja. E eu ajoelhei, irmãos. Como nós fizemos aqui. Por esta causa, me ponho de joelho. E eu comecei a orar de costas. E quando eu levantei, estava esse casal lá no fundo da igreja. O Esdras e a Tabata. Só Deus sabe como... Olha, eita Jesus. Quem está sentindo Deus aqui, irmão? Só Deus sabe como aquela mulher entrou naquele dia. Ela conhece o marido que ela tem. Conhece ou não conhece, Esdras? Conhece. Só que o Esdras de antes morreu. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Não cesse de orar. E eu disse assim, é o último culto, vou fechar a igreja. E quando eu levantei, irmãos, que eu olhei para frente, estava esse casal lá no fundo da igreja. Nós fizemos o culto e eu fiquei falando com Deus. Senhor, é o último culto. É para fechar a igreja. E o Senhor me envia um casal. Aí eu orei, falei com eles, né? E eles chegaram de mim e falaram assim, pastor, nós gostamos da igreja. Nós queremos ficar aqui com o senhor. Eu falei, Jesus da glória. Diga, Jesus tem os seus propósitos. Nada é em vão, irmão. A sua oração não é em vão. O seu clamor não é em vão. A sua petição não é em vão. O joelho no chão não é em vão. Tem propósito aí. Vai acontecer. Não, só quem recebe. Vai acontecer no nome de Jesus. Vai acontecer no nome de Jesus. E eu disse, tá bom, vamos ficar. Irmão, a igreja continuou, foi uma bênção. Teve festividade. Teve trabalhos lá maravilhosos, irmãos. E nós oramos muito pelo Esdras. Ele chegava lá de vez em quando e saía fora. Né? Chegava lá um pouquinho, disfarçava e rapava fora, né? Mas ele ia embora, mas Jesus não deixava ele. Ele saía, mas Jesus ia junto com ele. Jesus sempre guardando. E hoje, irmãos, é um privilégio. Porque foi plantada a semente, a esposa orou, nós oramos, e olha o resultado aí. Você está entendendo? Tem resultado, irmão, para quem ora. Tem resultado para quem busca. Tem resultado para quem clama. Tem resultado. Vai ter resultado na sua casa. Vai ter resultado na sua família. Vai ter resultado nos seus negócios. Vai ter resultado, vai ter prosperidade, vai ter processo. Vai ter em nome de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Paulo disse, por esta causa me ponho de joelhos. Talvez a causa da Tabata era ele. E por esta causa se ponhava de joelhos. Talvez a tua causa pode ser diferente. E como eu disse, os irmãos pensaram que eu esqueci. Tinha 3 mortes. E teve mais uma, que era de Lázaro. E eu já vou encerrar. Para Marta e Maria, já era. Para Marta e Maria, não tinha mais jeito. Mas Jesus chegou. Você está entendendo? Jesus chegou. E ele vai chegar no seu processo. Você pode até pensar, Jesus está demorando. Está acontecendo tanta coisa, mas Jesus está chegando. Jesus está vindo.
Ele foi avisado. Por quem? Pelas minhas orações. Ele foi avisado. Por quê? Porque eu tenho orado. Porque você tem orado. Jesus está vindo para te socorrer. Repare, irmãos, que em 3 mortes, 3 casos diferentes, pareciam mesmo. Morte, morte e morte. Mas Jesus tinha um plano diferente para cada uma delas. Jesus tinha algo diferente para cada um deles. E para você não é diferente. Jesus tem algo diferente para você nessa noite. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quem entendeu e recebeu essa palavra? Pastor, você prega muito devagar. Não, depois chega um mais rapidinho aí. Eu conheço os pregadores que vão vir aí. Mas cada um Deus usa de uma forma. Cada um Deus usa de um jeito. Não julgue o seu irmão pelo jeito dele. Não julgue o seu irmão pela aparência dele. Que eu posso te falar um negócio? Com todo respeito, qual que é o teu nome, meu irmão? Vitor. Talvez se eu olhasse para o irmão Vitor com um olhar diferenciado, eu ia dizer, cheio de tatuagem, não era nem para estar aqui. Hã? Cheio de marca no rosto, não era nem para estar aqui. Mas eu sou alguma coisa, irmão? Se é Deus que escolhe, hã? Deus tem o seu modo de trabalhar, irmão. O nosso problema, Vitor, e eu estou te usando como exemplo, você me entende, eu creio que você está me entendendo, é que nós temos a mania de julgar as pessoas pela aparência, por aquilo que nós vemos. Quando nós olhamos, nós temos essa percepção de julgar. Sim ou não? Essa mania de julgar pela aparência. Mas não foi eu que escolhi nenhum de vocês. Foi Deus que escolheu vocês. E vocês não estão aqui à toa. Tem algo preparado para vocês. Tem algo preparado para mim. Pastor, quando? Em breve. Diz que cedo venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vão tentar tomar. Mas resiste. Seja firme, constante, porque não vão tomar aquilo que é teu. Tentaram tomar de José, mas fizeram todo aquele rodeio, brigaram, tentaram jogar, tentaram matar, mas no final nem servia para eles. Tem coisa que não serve para mim, tem coisa que não serve para você, mas tem coisa que Deus preparou exclusivamente para você. Tem uma bênção exclusiva para você. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é infinito. Ele te ama além do que você imagina. Além do que você possa imaginar. Deus te ama de verdade. Ele sabe o seu sofrimento. Ele sabe a tua dor. Ele sabe a tua angústia. E Ele te conhece por dentro e por fora. Antes mesmo de falar, Ele já sabe o que vai sair da minha boca. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Essa campanha não é em vão. Pode até parecer. Nossa, a campanha, nada está acontecendo, Esdras. Você que pensa. Pode, ô, irmão, a campanha pode acabar. A campanha pode acabar agora. Ainda tem mais 4 voltas, né? 4 voltas. É 4 horas? 4 voltas. Pode acontecer as 4 voltas aí de seus pregadores que vão vir aqui. Aí você vai falar assim, nada aconteceu. Porque aos seus olhos você estava com uma expectativa. Mas Deus trabalha no silêncio. Tem coisa que você às vezes não está nem imaginando. Mas Deus está trabalhando. Tem gente que Deus não falou aqui, mas está falando na live. Tem gente que Deus não falou aqui, mas está falando. Porque a palavra dele não volta vazia. Ele tem endereço certo.
Deus tem endereço certo. E a palavra é: fique firme. Continue de joelhos. Pastor, é só de joelho? Não. Porque Paulo, ele era um judeu, e a maioria dos judeus, eles oravam em pé. É que Jesus diz: não façam como eles, que orarem em pé, se mostrar. Não. Os judeus oravam em pé. Era uma forma deles orarem. Mas quando a causa era impossível, eles se ajoelhavam. Quando a causa era difícil, eles se ajoelhavam. Então não importa a forma que você tenha orado, se é de joelho, se é deitado, se é em pé. Porque Ezequias estava morrendo, sim ou não? Ele estava o quê? Deitado, né? Estava deitado. Mas mesmo assim ele orou ao Senhor. E Deus ainda acrescentou vida a ele. Então não importa a forma que você ore, continue orando. Pastor, estou sem força, mas continue orando. Amém, igreja? Vamos encerrar? Eu quero fazer uma oração. E eu creio que você entendeu a palavra. Porque Deus falou ao seu coração. Pastor, Deus não falou comigo, você que pensa. Deus, Ele não falou comigo, falou. Porque aquele que está prestando atenção no Senhor, Ele sempre está nos alertando. Sempre está nos mostrando o seu bom caminho. E nessa oração, antes de orar, eu queria saber se tem alguém para Jesus nessa noite. Você ouviu essa palavra? Deus falou comigo. Ele me ama de verdade. E Ele não quer te perder. Ele não quer te ver sofrer. Pastor, eu estou passando por uma crise que o senhor nem sabe. E eu não vou resolver. Mas o Senhor vai resolver. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade que o senhor nem sabe. Não me interessa, com todo respeito. Mas Deus vai entrar nessa causa. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador nessa noite? Deus está te dando uma oportunidade. Pastor, quantas eu vou ter? Não sei. Pastor, eu vou viver muitos anos ainda? Não sei. Porque é Deus que tem o controle da nossa vida. Tem alguém para Jesus? Aqui não é leilão. Tem alguém que quer reconciliar com Ele? Você ouviu essa palavra? Deus está falando com você. Não tem? O Senhor insiste. Você não pode sair daqui sem Jesus. Pastor, mas se eu for aí, eu tenho que ser crente? Não. Você veio aqui para ser salvo. Porque errar, você vai errar. Falhar, você vai falhar. Mas a diferença é que Jesus vai estar com você todos os dias. Não tem? Então que o Senhor te dê uma nova oportunidade. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pastor Esdras, Deus abençoe. Me perdoe pelo horário. Nem sei se eu passei, que era até meia-noite, né, irmão? Mas que Deus continue abençoando vocês grandemente. Deus continue abençoando vocês ricamente. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa e a sua família. Que o Senhor te cubra e te guarde todos os dias. Que o Senhor te dê livramento todos os dias como Ele tem dado. Amém, igreja? Deus abençoe. Pastor, mais uma vez, obrigado. E eu quero fazer uma oração junto com a igreja. Você me ajuda? Diga: por esta causa. Qual? A minha. Diga: a minha causa. E eu vou me pôr de joelho. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, Senhor meu Deus. Pai, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Senhor meu Deus. Ó Pai querido, Senhor, por esta palavra, Senhor meu Deus. Ó Pai querido, por essas vidas, Senhor meu Pai. Ó Deus amado, Jesus eterno, Senhor meu Deus. Continue nos guardando, nos livrando,
nos ensinando, Senhor, meu Deus, que o seu amor, Senhor, e a sua bondade não tem fim. Ó Pai querido, Senhor, meu Deus, que o Senhor continue abençoando esta casa, abençoando, Senhor, essas famílias. Ó Pai querido, Senhor, salvando, assim como o Senhor salvou o Esdras, assim como o Senhor tem salvado a casa da Tábua, Senhor, esta família, Senhor, meu Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo meu filho, Senhor, meu Pai, eu oro pela minha nora, Senhor, meu Deus, eu oro pela minha casa, Senhor, meu Deus, pela minha esposa, eu oro, Senhor, meu Deus, pelos meus familiares. Pai, eu oro pelos pastores, pelos obreiros, ó Pai querido, por cada irmão, por cada irmã. Pai, continua abençoando essa casa, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Palavra abençoada. Deus fala de várias formas, igual o pastor falou. Pode não ter sido do jeito que você imaginou, mas Deus, ele não fala o que a gente quer, é o que a gente precisa. E eu creio que quem estava atento à palavra está saindo daqui de posse da palavra, do alerta, do despertamento. Avivamento não é só pular e correr, irmãos. Eu também creio muito nisso. Quem faz efeito em nós é a palavra. Pular não vai levar ninguém para o céu, falar línguas estranhas também não, mas é a palavra. Se a gente andar na palavra, nós vamos chegar lá no fim, porque o céu é tomado à força, né? Tem que ter esforço, tem que ter suor, tem que correr, tem que tomar pancada, tem que sorrir, chorar, mas sempre saber que Deus está do nosso lado. Eu agradeço desde já ao pastor Elvis, sua esposa, a missionária Paula. Deus abençoe o bebê, cada um dos irmãos que vieram cooperar com a gente. Quero agradecer a Carol, a irmã Fátima, a irmã a levita Karen, a nossa irmã Célia, né? A irmã Célia, todos os irmãos, todos. Deus abençoe. Que Deus supra todas as suas necessidades, que Deus alcance o seu lar e que as bênçãos do Senhor sejam infinitas nas nossas vidas, amém? Irmãos, Deus colocou um versículo no meu coração quando eu estava aqui, como o pastor estava falando, que se encontra em Lamentações 3:26, se eu não estiver enganado, que diz assim, ó, que bom é ter esperança e aguardar em silêncio. A parte A do versículo. Irmão, aguarde em silêncio. O que Deus tem para você é para você. Não é para o vizinho, não é para o teu amigo. Pastor deu um alerta aqui. Nem sempre quem você pensa que é amigo. Às vezes você conta e o pensamento contrário daquele que você acha que é seu amigo está te atrasando a tua bênção. E ele está fazendo oração contrária. Hoje em dia a gente tem que estar sempre alerta com isso, irmão. Porque o inimigo está vagando pelo mundo à solta e dentro das mentes. E o pensamento contrário, a oração contrária, é só na base da oração e na repreensão. Quando alguém falar alguma coisa para você e você sentir, porque você vai sentir, você repreenda. Mesmo que não seja em voz alta, mas repreenda dentro de você, falando no nome do sangue de Jesus, tem poder, porque é no sangue dele. Amém? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu vou orar e o pastor vai dar a benção. Amém? Meu Deus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te agradecer, Senhor, por este culto, pela palavra, Pai. Leva-nos em paz para nossos lares, Senhor. Alcança a vida de cada um dos teus servos que se encontram aqui, Senhor. Daquelas pessoas, meu Pai, que estão assistindo pela internet. Alcança o nosso pastor presidente, meu Pai, a nossa pastora. Alcança os seus filhos, meu Deus. Vai lá, Senhor. Meu Deus, tudo está em tuas mãos, tudo está no teu controle, Senhor. Seja feito sempre o teu querer, a tua vontade no meio dessa igreja. Sustenta em tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Supre a nossa necessidade, guarda a nossa ida até nossos lares, Senhor. E seja sempre feito o teu querer e a tua vontade, Senhor. Que não seja, Senhor, a minha, mas sempre a tua. Porque, Senhor, que eu diminua e que o Senhor sempre cresça e prevaleça no meio dessa igreja. E desde já eu te agradeço por todas as coisas, meu Pai. Amém. Irmãos, antes de encerrar, sábado, nós vamos lá na festa, 22 anos, né, pastor? O ministério do pastor Bruno. Vai eu e alguns obreiros aqui da igreja, e se alguns irmãos quiserem ir, a gente ajudar o pastor, e também
Vamos cooperar, né, irmãos? Que a gente trabalha para Jesus, não é para a placa da igreja, não. E a benção é grande. Lá a rua é enorme. Se não couber dentro da igreja, nós vamos para a rua e nós vamos dar glória a Deus. Vamos sair de posse de vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos sabem onde que é a igreja do pastor Bruno? Você vai postar lá, né? É aqui pertinho, aqui, ó, atrás do Semar aqui, ó. Pertinho. Vão lá, irmãos. Vai ser uma benção. O pastor vai ficar muito feliz de ver o seu rostinho lá. Amém? Eu quero fazer um outro pedido antes de entregar o microfone. Eu queria que os irmãos orassem por mim. Enquanto eu estava pregando aqui, os irmãos viram que eu peguei o microfone e estava tremendo, né? Comecei a pregar, fiquei normal. Parei de pregar, comecei a tremer de novo. Eu estou numa tontura aqui, que os irmãos perceberam que eu sentei aqui. E eu queria que os irmãos orassem por mim. Não sei se é opressão, não sei se é pressão, e não sei o que é. Mas eu queria que os irmãos orassem por mim, porque eu creio na oração da igreja. Glória a Deus. Os irmãos orem por mim? Amém. Pode orar. Sim, meu Deus. Pai, eu não sei o que é, Senhor, meu Deus. Mas eu peço, Senhor, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Ó Pai querido, Senhor, da minha alma, Senhor, meu Pai. Ó Deus querido, Senhor, continue fazendo, Senhor, teu querer. Ó Pai, a oração da igreja, Senhor, meu Deus. Pai, tirando todo o mal, Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, meu Pai. Sim, Jesus. Oh, glória. Amém, Jesus. Amém, igreja. Eu creio na oração da igreja. Estenda as suas mãos, curve a sua cabeça, que o grande amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, esteja com o povo de Deus, não somente hoje, mas hoje para todos sempre, e todos digam em uma só voz, amém. Deus abençoe a todos, cumprimente seu irmão, vão na paz em nome de Jesus.